sobre os conflitos fundiários e a tutela possessória, uma análise crítica da desigualdade social brasileira e o estudo do documentário Cabra Marcado para Morrer, de 1984, do cineasta Eduardo Coutinho. Bom, o presente trabalho ele tem como objetivo elaborar um texto dissertativo argumentativo do documentário Cabra Marcado para Morrer, que foi disponibilizado no YouTube com o intuito de relacionar tal trama com o tema conflitos agrários e ações possessórias. Esse documentário ele traz à baila a morte de João Pedro Teixeira, que era um líder da Liga Camponesa do estado da Paraíba, e durante todo o filme é retratado a perseguição política durante a ditadura com as pessoas que estavam participando para a elaboração do filme. É importante ressaltar que a reforma agrária ela intervém em um dos setores mais competitivos do nosso país, criando grande receio entre representantes do nosso governo com os produtores, pois isso pode causar uma diminuição assim, significativa na produção agrícola e nas exportações. É necessário que seja esclarecido no que consiste o tema conflitos agrários e ações possessórias. A reforma agrária é um tema assim, bastante polêmico para o desenvolvimento capitalista. No passado, as economias capitalistas elas buscavam limitar e regular a propriedade agrária, no intuito de transformar a estrutura fundiária, pois essa ela não conseguiu se desenvolver economicamente. Foi então necessário promover reformas agrárias bem radicais. Por haver aqui no nosso país uma grande concentração de terras, o principal gatilho para conflito nos campos envolvia camponeses e latifundiários. Na década de 50, tal situação se agravou em um nível tão alto, pois iniciou a modernização do campo. Com tal situação, os camponeses, eles então começaram a recorrer a essas associações beneficentes, que tinham como função atender aos anseios dos trabalhadores rurais, reivindicando melhores condições de trabalho, pois na época não havia lei trabalhista em favor do trabalhador do campo. Hoje existe um número bastante expressivo de envolvimento de famílias com conflitos fundiários coletivos, tratando-se de uma população que tem como característica a pobreza extrema, uma vez que elas são privadas assim, de direitos básicos como saúde, alimentação e moradia. Logo no início do documentário é exposto imagens de inúmeras pessoas vivendo em condições deploráveis, onde não há presença mínima de saneamento básico. É o objetivo desse filme mostrar a luta que os camponeses eles tinham contra a arbitrariedade dos latifundiários, expondo a luta que os trabalhadores eles tinham para buscar melhores condições de vida. O cineasta Coutinho ele teve que interromper a produção do filme com a ditadura, e após retornar às filmagens, ele descobre que Elizabeth Teixeira, que era esposa de João Pedro Teixeira, havia desaparecido. E isso não aconteceu apenas com Elizabeth, não. Muitos camponeses, durante a ditadura, eles foram expulsos de suas terras e perseguidos e reprimidos cruelmente. Durante a ditadura, as populações rurais e os camponeses organizados foram os primeiros a serem vítimas, sendo muito perseguidos. As ligas camponesas, elas começaram a ser criadas na década de 50, quando elas tiveram um incentivo, né, durante o governo de Juscelino Kubitschek, pois com a intensificação, né, de mecanismo para a produção agrícola, isso fez com que surgisse um alto número de desemprego e que tivesse a redução dos salários. E trouxe, então, esse desejo, né, dos produtores de se, né, buscar melhores condições, né. Essas ligas foram bastante reprimidas durante a ditadura militar e os principais líderes foram mortos ou presos. Porém,
lá por volta de 1880, iniciou-se novamente as reivindicações, né, desses trabalhadores rurais, tendo o anseio, né, que houvesse a distribuição de terras pela extensão de todo o país. Teve, então, a criação do MST, que é Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o principal desejo deles era a reforma agrária, né? E era uma continuação da luta das antigas ligas camponesas. A questão agrária, ela está no centro de um processo constitutivo do Estado republicano e oligárquico do Brasil, né? Assim como a questão da escravidão estava nas próprias raízes do Brasil imperial. A gente não pode esquecer que ela sendo a questão agrária é mais uma questão do antagonismo de classes sociais. É também uma questão estrutural muito maior do que questão econômica, é questão de pobreza, né, questão de injustiça social, enquanto uns têm tantos, né, e aí entra também a questão da produtividade, da função social da terra, né, da propriedade, outros não têm nada, né? A principal frente da luta do MST e as principais lideranças pela reforma agrária, ela vem da classe média, ainda que seja uma classe média mais recente, né? José de Souza Martins, ele é um grande escritor, sociólogo e professor. Ele afirma que a gente está em face de um processo histórico e que claramente se vê interesses contraditórios, né, em busca dessa reforma agrária. E muitas vezes esses interesses eles acabam se combinando, mesmo que de forma contrária, né, mas sempre indicando uma mesma direção. Ele afirma ainda que é evidente que no Brasil há essa questão agrária, né? Mas é uma questão agrária que parece ser distanciada das condições históricas de sua solução definitiva, porque a sociedade perdeu as poucas oportunidades históricas que teve para resolvê-la. A gente sabe que essa questão ela vem de muitos e muitos anos e sabemos também que são poucas, né, as reformas que são feitas. São pouquíssimas as propriedades que elas não desempenham a sua função social e que são sujeitas, né, à reforma agrária. Ele afirma ainda que qualquer ato do governo em relação à reforma agrária é questionado em nome do fato de que não se trata de reforma agrária. Ou seja, enquanto as pessoas, né, os produtores do MST afirmam que aquela propriedade deveria passar por tal instrumento, né, o grande latifundiário ele consegue muitas vezes, em razão do seu poder econômico, né, fazer com que a sua propriedade não seja sujeita a isso. Ele afirma ainda que o fato ele diz ainda que a regularização fundiária no Brasil é, na maioria dos casos, legítimo ato de reforma agrária, ou seja, que deveria realmente ocorrer e que acaba não ocorrendo. Apenas quem não conhece a realidade social do campo pode supor que a regularização é mero ato administrativo sem maior alcance. Ou seja, deveria, né, de acordo com a legislação, muitas dessas propriedades, né, que são indicadas para passar por tal procedimento, elas realmente deveriam passar e acabam, né, os grandes latifundiários se safando disso. Ele diz que a reforma agrária é um tema político que se propõe em termos qualitativos e não em termos quantitativos. Porém, o essencial é que haja um setor ponderável, né, da sociedade reivindicando a ampliação do lugar da agricultura familiar no sistema econômico e que, em parte, essa agricultura familiar esteja na mão de pessoas que se ressocializaram na luta pela reforma agrária, né, e nela se politizaram. Bom, para Martins, é evidente que o movimento dos sem terras, né, com apoio da igreja, ele tem uma proposta de reforma agrária diferente do que o Estado brasileiro, né, teria de acordo com o Estatuto da Terra.
no caso, a Lei de Terras de 1850. Em 1984, foi o ano de lançamento do filme e de surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Elizabeth, juntamente com seu falecido esposo, eles lutavam, né, pela reforma agrária nos grandes latifúndios brasileiros, né? No entanto, eles sofriam muitos ataques, né, da classe dominante na época, e então isso fez com que o João ele acabasse sendo fuzilado, né? E os seus filhos, eles deixaram de ter esse interesse por continuar a lutar por uma coisa aonde eles não eram tão reconhecidos e aonde eles não tiveram tantas conquistas, né? Então eu vou trazer um pouquinho das nossas considerações finais. O filme Cabra Marcado para Morrer, ele apresentou em seu roteiro a vida do brasileiro, né? Tendo a miséria, a precariedade como os componentes básicos de uma paisagem. Ou seja, o objetivo do diretor foi justamente evidenciar a miséria do país. O sertão, ele foi o principal palco, né, o cenário dos artistas, e ele enfatizou, né, ele trouxe isso daí, que era o trabalho tradicional, a fome, a seca, a precariedade, a memória do povo que tanto sofreu. A maioria das lutas traçadas durante o filme, elas se deram pelo objetivo de se ter uma propriedade, né, esse acesso à terra, aonde até nos dias atuais é sinônimo ainda de muitos conflitos, ameaças, vinganças e até mesmo mortes, né? Tudo isso devido a essa necessidade de se ter a posse pelo território, né? Uma das considerações também que a gente faz e que é muito interessante é que o próprio diretor, juntamente com a sua equipe, ele se incluiu na categoria de personagem e passou a vivenciar o seu próprio filme, né? Mostrando a luta dos trabalhadores rurais e as suas organizações. O filme, ele retratou, né, a todo momento a morte de João Pedro Teixeira, né, que foi um líder de uma liga camponesa chamada Sapé, localizada na Paraíba, que lutava pela reforma agrária, né, ou seja, por melhores condições de vida aos trabalhadores. No entanto, como eu já disse anteriormente, ele foi morto, né, com tiros de fuzil, e Coutinho ele se interessou por essa história, né? Essa história de João, e teve essa ideia, no caso de fazer esse filme, pois ele queria espalhar a arte revolucionária, né? No entanto, devido ao golpe militar, né, as gravações elas ficaram um pouco limitadas, né? E todo esse contexto, ele é necessário para que as pessoas elas possam refletir sobre os temas atuais, como reforma agrária, a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e latifundiários improdutivos, né, que nós temos até hoje. Afinal, essa luta, ela ainda continua através de outras pessoas, né, que se preocupam de fato em buscar melhores condições de trabalho. E assim, diante de todo exposto, a gente pode chegar a uma reflexão, né, sobre lamentações, sobre as lamentações e os sofrimentos do Brasil, né, que eles não se prescrevem, né, a maior parte dos dramas eles se encontram no campo dos direitos civis, né, da cidadania, da solidariedade, que muitas vezes não parecem ter fim e nem soluções, né? E o filme Cabra Marcado para Morrer, ele é mais um legado, né, do quão essa raiz de mal-estar, enquanto ela não for cortada, o país ele jamais conseguirá avançar.